Olá! Hoje veremos algumas frases do pensador Immanuel Kant. Age apenas de acordo com uma máxima que você pode desejar que se torne uma lei universal. Essa frase resume o princípio da ética de Kant conhecido como o imperativo categórico. Segundo Kant, devemos agir de acordo com princípios morais que possam ser universalmente aplicáveis, ou seja, que todos possam seguir sem contradição. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Kant enfatizava a importância da educação na formação moral e intelectual de uma pessoa. Ele acreditava que a educação adequada era fundamental para o desenvolvimento de um indivíduo como ser racional e moral. A razão é a faculdade que fornece princípios universais para a conduta humana. Kant considerava a razão como uma capacidade essencial que distingue os seres humanos de outras formas de vida. Ele acreditava que a razão era a base para estabelecer princípios éticos e morais. A liberdade é a única condição sob a qual a vontade moral pode agir. Para Kant, a liberdade era um requisito necessário para a moralidade. Ele argumentava que só podemos ser moralmente responsáveis por nossas ações se tivermos liberdade para escolher agir de acordo com a razão. Age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. Essa frase resume o princípio da dignidade humana de Kant. Ele defendia que cada pessoa deve ser tratada como um fim em si mesma, ou seja, como um ser com valor intrínseco, e nunca como um mero objeto a ser usado. A felicidade não é um ideal da razão, mas da imaginação. Kant fazia uma distinção entre a razão e a imaginação quando se tratava de alcançar a felicidade. Ele argumentava que a felicidade não poderia ser objetivamente determinada pela razão, pois era uma questão subjetiva e variável para cada indivíduo. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e respeito: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Essa frase reflete a visão de Kant sobre a relação entre a natureza e a moralidade. Ele via a ordem do universo, simbolizada pelo céu estrelado, como algo que desperta admiração e, ao mesmo tempo, reconhecia a importância da lei moral interna como guia para a ação correta. A ignorância é uma falta de conhecimento, mas a estupidez é uma recusa em adquiri-lo. Kant distinguia entre ignorância e estupidez. Enquanto a ignorância poderia ser superada por meio do conhecimento, a estupidez era vista como uma escolha deliberada de não buscar o conhecimento necessário. A experiência sem teoria é cega, mas a teoria sem experiência é mera especulação. Kant defendia a importância da combinação entre teoria e experiência. Ele acreditava que a teoria sem base na experiência prática era vazia e não tinha aplicação real, enquanto a experiência sem uma estrutura teórica não poderia ser compreendida adequadamente. A moralidade não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como nos tornarmos dignos da felicidade. Kant separava a moralidade da busca pela felicidade. Ele argumentava que a moralidade não deve ser determinada por interesses egoístas em alcançar a felicidade pessoal, mas sim pela busca de agir corretamente e merecer a felicidade por meio de ações moralmente boas. A paz perpétua não é um evento, mas um processo. Kant propôs a ideia de uma paz perpétua como um objetivo a ser buscado pela humanidade. Ele acreditava que a paz duradoura só poderia ser alcançada através de esforços contínuos, negociações e instituições internacionais dedicadas à resolução pacífica de conflitos. A moralidade é a intenção, e não a habilidade de realizar. Para Kant, a moralidade não está ligada apenas às consequências das ações, mas principalmente às intenções por trás delas. Ele enfatizava que uma ação moralmente correta é aquela realizada com base em princípios éticos, independentemente das habilidades ou resultados alcançados. A teoria da política é a ciência dos direitos humanos. Kant considerava a política como a ciência que se ocupa dos direitos e da organização da sociedade. Ele acreditava que a política deveria ser orientada pelos princípios da liberdade, igualdade e justiça, garantindo o respeito aos direitos de cada indivíduo. O conhecimento é a posse de um todo coerente de informações. Kant via o conhecimento como a compreensão de um sistema de informações logicamente conectadas. Para ele, o conhecimento só poderia ser adquirido quando as percepções e experiências sensoriais fossem organizadas e interpretadas por meio de conceitos e categorias racionais. A ética não é teologia, é fundamento para a teologia. Kant argumentava que a ética deve ser vista como uma base sólida para qualquer sistema teológico. Ele considerava a ética como a disciplina que fundamenta os princípios morais, enquanto a teologia deve se basear nessas fundamentações éticas para desenvolver suas crenças e preceitos religiosos.